No verso 3, também vemos aqui, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um deles. Eu quero que nesse momento chamar a atenção dos irmãos para focar nessa parte final aqui do versículo que diz: as quais pousaram sobre cada um deles. A experiência de ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência coletiva, mas é uma experiência individual. Aqueles homens experimentaram o enchimento do Espírito Santo individualmente, apesar de estarem todos juntos, buscando num só propósito, mas a experiência foi com cada um deles. Então, é importante entendermos que a experiência não é coletiva, mas sim individual. Dessa forma, a plenitude do Espírito Santo é para pessoas, é para você, é para mim. Meus irmãos, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos buscar o Espírito Santo, buscar nos encher dele a cada dia. É ele que nos motiva a cada dia nos aproximar mais do nosso Pai. É ele que nos dá sabedoria. É ele que nos faz amar missões. É ele que nos dá capacidade, intrepidez para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo. Essa geração sofre, essa geração a cada dia está mais fria, porque é uma geração que não busca o poder do Espírito Santo. É uma geração que não busca ser cheio do Espírito Santo. Por isso que nós sofremos em meio a essa geração. O Brasil é conhecido como um país cristão. E olha o que está acontecendo. O país está uma bagunça. Porque pessoas carregam esse nome simplesmente como um título e não buscam dia após dia ser cheio do Espírito Santo. Acha que isso é querer imitar alguns extremistas que comparam o fogo do Espírito Santo com coisas horríveis, com escândalos. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nós devemos buscar o real enchimento do Espírito Santo. Nós devemos clamar ao Senhor por um avivamento, meus irmãos. Porque tem horas que, para você olhar para alguns bancos de igreja, as pessoas parecem um monte de cinzas, em vez de ter uma chama na vida de cada um. Em vez de parecer uma fornalha acesa, nós olhamos para o pessoal, estão tudo dormindo, estão assim. Todo mundo não tem, parece que, nem todos na verdade, alguns, mas a grande maioria, parece que não tem aquele fervor para aprender a palavra de Deus, não tem aquele fervor para louvar o Senhor, não tem aquele fervor para pregar o Evangelho, para participar de algo na igreja. Isso é falta do Espírito Santo. Meus irmãos, então é muito sério. Vamos entender mais sobre o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é para você, é para mim. Vamos focar agora aqui sobre línguas de fogo. Eu creio que é um texto que dá margem para algumas interpretações, mas a interpretação real que a Bíblia aqui nos traz, não é? E o que, fazendo comparações com outros versículos, nós vemos, dando ênfase aqui, línguas de fogo. Vamos ler o texto que diz assim, aqui, isso, o versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. O que é fogo? Eu não estou falando do fogo material, o fogo aqui da terra, não. Essa passagem não é esse fogo, não. Não é um fogo estranho, o qual muitas das vezes nós vemos que pessoas, dizendo estar cheia do fogo de Deus, ficam brincando com o Evangelho, ficam fazendo loucura, ficam pulando cambalhota no culto. Respeito muito, respeito, cada um tem sua forma de pensar, mas esse fogo aqui não é esse não. Nós vemos Deus, no contexto bíblico, quando nós lemos a Bíblia, Deus se apresenta como fogo. Nós vemos mesmo lá, Deus se apresentou como fogo na sarça ardente.
Deus se apresentou como fogo para Salomão. Deus se apresentou como fogo para Elias. Meus irmãos, então é bom nós entendermos o que isso aqui quer dizer. Nós precisamos, meus irmãos, de línguas de fogo. Nós precisamos deixar que esse fogo entre na nossa vida e faça o que Ele faz quando Ele entra. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos buscar esse fogo do Senhor que está disponível a todos. Mas vamos entender sobre esse fogo do Senhor. Meus irmãos, quando nós expressamos aqui falamos sobre fogo do Espírito, nós falamos sobre 4 coisas. Ou seja, 4 aspectos do fogo. Primeiro, o fogo ilumina. Segundo, o fogo aquece. Terceiro, o fogo purifica. Quarto, o fogo alastra. Meus irmãos, o que isso significa? Nós precisamos desse fogo, meus irmãos. Nós precisamos desse fogo do Espírito Santo para vivermos a plenitude da palavra de Deus. Nós precisamos ser purificados por esse fogo, pois uma das características do fogo do Espírito Santo é purificar a nossa vida. Nós precisamos da luz desse fogo. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa vida. Quando nós somos avivados pelo Espírito Santo e esse fogo vem sobre nós, além dele nos purificar, ele nos ilumina e mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos da palavra de Deus, o quanto nós precisamos de Jesus Cristo para ter a salvação. Meus irmãos, nós precisamos desse fogo. Sem o fogo do Espírito Santo somos cegos, porque andamos em trevas. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o quão horríveis nós somos, quão pecadores, e nós só enxergamos que nós necessitamos de Deus quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Nós só conseguimos enxergar a dificuldade do nosso próximo quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós estamos em trevas, e quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos ilumina e mostra quão ele é precioso, quanto nós precisamos dele para ser purificado. Segundo ponto, o fogo. Terceiro ponto, o fogo, ele aquece. Meus irmãos, o fogo aquece. É justamente isso que eu acabei de dizer anteriormente. Olhando para essa geração, parece uma geração de gelo. Parece que estão colocando gelo nos bancos. Parece que está andando na rua. Se passa na treva, a treva fica. Se chega perto de uma pessoa fria, você parece que gela mais a pessoa. E o fogo, ele tem o poder de aquecer. O fogo do Espírito Santo, ele tem o poder de aquecer nossas vidas. O fogo do Espírito Santo, ele nos livra da frieza espiritual. O fogo do Espírito Santo, é disso que nós precisamos, meus irmãos. Você precisa desse fogo. E nós também, eu preciso, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Outra coisa, o fogo, ele alastra. Se a gente colocar fogo aqui, tiver uma palha seca, sai queimando tudo. Meus irmãos, que fogo é esse dessa geração que não está conseguindo mais alastrar? Que fogo é esse que a gente não está conseguindo mais transmitir para outras pessoas? O fogo alastra. Então quer dizer que onde há fogo, tudo queima ao redor. Meus irmãos, existe um grande problema nessa geração, onde as pessoas estão vivendo com um fogo estranho, achando que é fogo do Espírito Santo. Não é fogo do Espírito Santo, porque o fogo alastra. E onde quer que você chega, você contagia as pessoas, porque o fogo que está em você transmite para outras pessoas. E através da sua vida, pessoas são purificadas, pessoas são iluminadas, pessoas são aquecidas. Meus irmãos, vamos clamar a Deus. Deus, dá-nos um avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva-nos. Vamos clamar ao Senhor, meus irmãos. Muitas das vezes nós vivemos uma frieza tão grande que nós não atentamos para essas coisas. A Bíblia descreve o Espírito Santo não de covardia, mas um espírito de poder.
Meus irmãos, sem poder não existe cristianismo, pois o Evangelho é o poder de Deus. Meus irmãos, nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Meus amados, continuando, nós precisamos desse fogo, porque esse fogo nos purifica. Nós precisamos também de revestimento de poder. Em Levítico, capítulo 5, não precisa abrir, se vocês quiserem ler em casa, fiquem à vontade. Aparece 5 vezes a instrução e a exortação para não deixar o fogo apagar no altar. Quem já leu Levítico sabe muito bem. Para não deixar o fogo apagar no altar. Meus irmãos, quem conhece fogo sabe que ele tem 2 características. Ou ele alastra, ou ele apaga. E o que está acontecendo com sua vida? Como anda a sua vida? Como anda o fogo do Espírito Santo dentro de você? O fogo só tem somente 2 características. Ou ele alastra, ou apaga. Meus irmãos, vamos clamar pelo Espírito Santo. Vamos clamar para que Deus nos encha. Pois a plenitude do Espírito Santo não só é para mim, não só é para o pastor, não só foram para os homens lá do passado. A plenitude do Espírito Santo é para todos nós. Meus irmãos, vamos buscar mais o poder do Espírito Santo. Vamos deixar dessa vida de ser cinzas. Como que a palavra de Deus lá no passado, um dia você já gostou de vir para a igreja, um dia você já sentiu algo diferente em estar aqui, um dia você já amou evangelizar, você já amou fazer boas obras, você já amou orar, e hoje só resta. Vamos clamar ao Senhor para que Ele venha sobre nós. Que o amanhã, que a gente busque melhorar amanhã, e depois da manhã que venha ser melhor. Vamos buscar mais e mais, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais miserável me sinto, e mais necessitado dele eu sinto. Isso se chama a luz do fogo do Espírito Santo, porque é essa luz que ilumina a nossa vida e nos faz a cada dia enxergarmos como que nós somos, como que nós precisamos. Para você que tem uma dificuldade em sua vida, para você que tem algo que você não consegue vencer, pode ser um vício, pode ser uma tristeza, pode ser uma grande angústia, nós precisamos do Espírito Santo para iluminar-nos e fazer nós acordar que somente Deus pode nos libertar de nós mesmos. Vamos clamar, meus irmãos, pelo avivamento. Eu falei que eu ia trazer 2 coisas diante desse texto, mas já foi. Agora vamos falar sobre revestimento de poder. Foi isso que Jesus prometeu lá em Lucas 24, verso 9. Pode ser projetado aí para nós lermos de novo. Eu quero que todos leiam essa promessa que Jesus nos fez, prometeu, né? Lucas 24, 49. Todos em uma só voz. Envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi uma promessa feita pelo nosso Jesus Cristo. E em Atos 1, 4 e 5, vem a reafirmação. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Então foi uma promessa feita por Jesus Cristo, o revestimento de
de poder. Como eu falei anteriormente, não existe cristianismo sem poder. O Espírito Santo é um espírito de poder. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Fortaleza, em outra tradução, né, o espírito de poder. Meus amados, Deus não nos deu um espírito de covardia. O Espírito Santo é um espírito de poder. Lá em 1 Coríntios 4, verso 20, nós vemos também outra expressão de Paulo muito incrível. 1 Coríntios 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Meus irmãos, estamos diante do poder de Deus e nós não abraçamos a esse poder. Meus irmãos, olha esse versículo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não só são palavras lançadas ao ar, não só são aqui palavras que a gente organiza e simplesmente fala, um sermão bom, uma boa exposição de um sermão. Não é isso. O reino de Deus consiste em poder. Pregação é poder. Meus amados, louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém. E a pergunta vem: será que estamos revestidos com esse poder? Eu quero que cada um examine-se a si mesmo. Será que você está revestido com esse poder? Será que nós estamos revestidos com o poder do Espírito Santo? Meus amados, vamos refletir, vamos pensar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós amamos missões. Como está o seu amor por missões? Estamos em campanha de missões. Será que em seu coração, por um minuto, você pensou em orar por missões? Será que no seu coração, pelo menos por 30 segundos, você pensou já em ofertar para missões? Meus irmãos, será que no seu coração, um minuto, você pensou em pregar o Evangelho para alguém? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo nos enche da plenitude, essas coisas são acrescentadas em nossa vida. Nós começamos a colocar prioridade nessas coisas. Essas coisas vêm em primeiro lugar. Continuando, meus irmãos. Revestimento de poder. Mas poder para quê? Fica a pergunta: poder para quê? Para que nós precisamos de revestimento de poder? Primeiro ponto: poder para sacudir o jugo do medo. Poder para sacudir o jugo do medo. Vamos ver o que João 20, versículo 19 disse: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Os discípulos aqui, antes de serem revestidos com o poder de Deus, estavam com medo dos judeus. Eles estavam trancados. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles, foi lançado fora todo o jugo do medo. E daí, eles começaram a pregar o Evangelho. Os caras que ele estava com medo, eles começaram a pregar. Meus irmãos, que coisa linda. Nós precisamos de poder para vencer o medo.
Quantos crentes hoje não têm medo de pregar o Evangelho? Quantos cristãos hoje não abrem a boca para falar de Jesus? Fica com medo. Nós precisamos de poder para vencer o medo. Nós precisamos de poder, meus irmãos. Mas só isso? Para que nós precisamos de poder? Segundo ponto, poder para tirar os olhos da especulação teológica para uma ação missionária. Aqui no capítulo 1 de Atos, no versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber a tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Muitas das vezes nós passamos muito tempo da nossa vida, eu tiro por mim um tempo atrás, eu passava muito tempo em discussões teológicas, discutindo sobre doutrina tal, e sobre isso, sobre aquilo, e esquecia que nós devemos pregar o Evangelho, que nós devemos fazer missões. E isso aqui que está escrito. Os apóstolos, eles ficaram com veio uma pergunta escatológica aqui, né? Sobre se Jesus, que ele iria restaurar neste tempo o reino de Israel. Jesus: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí no verso 8 ele responde, que é um conselho para todos nós. Presta atenção, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para que nós precisamos de poder? Precisamos de poder, meus irmãos, para morrer. Precisamos de poder para morrer. O verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas aqui, no significado real, no grego aqui, traz a ideia de mártir. O que significa isso? Pessoas que ousam a morrer pelo Evangelho. Meus irmãos, naquela época, era a época do reinado de César, e naquela época, se você chegasse assim dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida, você era morto, porque o Senhor daquela época era César. Ele não aceitava que ninguém dissesse que tinha outro Senhor, senão era morto, era dado para ser comido aos leões, era apedrejado, era massacrado até a morte. Mas hoje não. Ser crente hoje é fácil. Quanto custa para você ser cristão hoje? Aplausos? Elogios? Meus irmãos, pense em uma coisa: se você não estiver preparado para morrer, você não está preparado para viver. Nós precisamos de poder, meus irmãos, para isso. Pense bem. Se você hoje fosse comido por leões por dizer que Jesus é o Senhor, você diria? Meus irmãos, para a gente dizer isso, a gente precisa de poder. Será que nós temos uma causa pela qual morrer? O que enche os nossos olhos? É Jesus Cristo? Se não for Jesus que enche os nossos olhos, nós não temos a capacidade de morrer por Ele. E se nós não tivermos a capacidade de morrer por eles, nós não temos a capacidade de viver. Meus amados, nós precisamos de poder para morrer. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo, que é um espírito de poder. Mas poder para quê? Poder para perdoar. Nós precisamos de poder também para perdoar. No verso 8 diz também assim, no verso que acabamos de ler:
ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Presta atenção, Samaria? Como assim Samaria? Quando Jesus estava marchando para a crucificação, ele passou em Samaria, os samaritanos não quiseram recebê-lo. Creio que quem já leu aí a Bíblia bem, os evangelhos, conhece já a história. Os samaritanos não quiseram receber Jesus não. E dois dos discípulos, creio, alguns dos discípulos, eles citaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente pede que manda fogo do céu para destruir essas pessoas, porque não estão recebendo a Ti? Então, as mesmas pessoas que disseram isso, que são os apóstolos, quando foram revestidos com poder, na verdade até antes mesmo de ser revestido com poder aqui, Jesus disse que mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quando esse Espírito Santo vir, quando esse Espírito Santo veio sobre ele, eles foram testemunhos tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, até mesmo em Samaria, que foi, se eu não estou equivocado, Filipe foi enviado para lá primeiro, depois o mesmo que pediu que descesse fogo do céu sobre aquele povo samaritano. Não era fogo do Espírito Santo não, era fogo da destruição mesmo. Ele pediu para que descesse fogo, aí ele já estava lá orando para que o Espírito Santo viesse sobre aquelas pessoas. Meus irmãos, nós precisamos de poder para perdoar aquelas pessoas que a gente quer mal, aquelas pessoas que a gente quer padecer pelo fato de elas serem tão maldosas. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para perdoar essas pessoas. Sem o poder do Espírito Santo não há perdão a essas pessoas. Poder para quê, meus irmãos? Poder para falar de Cristo com intrepidez. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho com intrepidez, meus irmãos. Aí tem a pergunta: nessa semana, nesse mês ou nesse ano, você já pregou o Evangelho com intrepidez? Para quem foi que você falou de Jesus? Meus irmãos, nós precisamos de poder para pregar o Evangelho. Sem o poder de Deus, nós não podemos pregar o Evangelho com intrepidez. Tem uns versículos que separei, mas pela questão do tempo, não vamos nos deter. Mas os irmãos que tiverem oportunidade, leia o livro de Atos, que vocês vão entender o que é pregação com intrepidez. Meus irmãos, eu quero que neste momento você curve sua cabeça e pense: o que está acontecendo com nossa geração? O que está acontecendo comigo? Senhor, por que eu não me sinto cheio desse poder? Eu quero que você pare e pense nesse momento. O que está acontecendo conosco? Agora preste atenção. Nós precisamos desse poder, meus irmãos. Nós precisamos desse poder. Pregação pressupõe demonstração de poder. Essas palavras que estão saindo da minha boca são demonstração de poder, pois o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E eu quero fazer uma pergunta final. Isso mexe com você? Isso mexe com a gente? Meus irmãos, eu tenho uma frase para citar. Na verdade, é uma realidade. Nós só não estamos cheios, não é por falta de poder, é porque nós não estamos buscando esse poder. Essa promessa é para todos os salvos. A promessa do poder do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, é para todos os salvos. Mas se nós não estamos cheios desse poder, é porque estamos negligenciando a busca por esse poder do Espírito Santo.
Estamos nós cheios do Espírito Santo? Está você cheio do Espírito Santo? Há evidências que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se não há, não negligencie a busca do Espírito Santo, pois Ele é para todos. Louvado e exaltado seja o nosso Deus.